Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SenaCast, o podcast do Senac Piauí. E aproveito para convidar vocês a assistirem os nossos episódios anteriores que se encontram aqui no YouTube do Senac Piauí, tá bom? Inclusive você pode comentar e pode também sugerir o tema que você gostaria de ser debatido aqui no podcast do Senac Piauí. A gente vai olhar o seu comentário com muito carinho, tá bom? Bom, o tema de hoje é Programa Nacional de Gestão da Permanência, e para conversar comigo sobre esse tema, eu recebo Gabriel Duarte, ele que é assessor de currículo e didática escolar da Gerência de Tecnologias e Desenhos Educacionais do Senac Brasil. Recebo também a Francisca Lopes, ela que é coordenadora geral de Educação Profissional do Senac Piauí, e recebo a Carolina Pereira, que é analista pedagógica do Senac Pernambuco. Francisca, seja muito bem-vinda. Francisca, diretamente aqui do Piauí, na bancada. Obrigada, Júnior, pelo convite. Obrigada por estar aqui nesse momento, poder falar do programa tão importante para o Senac, não só o Piauí, mas Nordeste, o Brasil, Senac Brasil, Programa Nacional de Gestão da Permanência. Eu atuo, como você falou, aqui no Senac Piauí, na assessoria da Direção de Educação Profissional, como coordenadora de Educação Profissional. Então, é um prazer estar aqui falando de um programa que é importante para o Senac, que visa mitigar a evasão de nossos alunos em seus cursos. E antes de falar com os nossos convidados, você, além de atuar como coordenadora geral de Educação Profissional, você tem uma participação específica nesse programa, que a gente conversa sobre isso já, né? Sim, vamos aguardar. Gabriel Duarte, seja muito bem-vindo ao Piauí, mesmo que remotamente. Ele que está lá no Departamento Nacional, no Senac Brasil, no Rio de Janeiro. Oi, Júnior. Oi, Francisca. Oi, Carol. Tudo bem com vocês? Primeiramente, agradecer o convite aqui de vocês para participar desse podcast do Senac Piauí, para tratar de uma temática muito pertinente, não só para os departamentos regionais, mas também para o Departamento Nacional, onde eu estou localizado, como você bem disse aqui, no Rio de Janeiro. Eu atuo na Gerência de Tecnologias e Desenhos Educacionais, particularmente na frente do modelo pedagógico Senac, que foi aí a frente de atuação que ficou responsável por todo o processo de concepção, de implementação, e vai continuar sendo responsável pelo monitoramento da eficácia de todas as ações que os regionais e as suas unidades vão implementar ao longo de 2025 e também ao longo dos próximos anos. Então, é um grande prazer estar aqui para a gente conversar hoje sobre esse tema. Prazer é nosso, Gabriel. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. E Carolina Pereira, querida, que bom revê-la, assim como o Gabriel, mesmo que online. Seja muito bem-vinda ao Piauí, ao SenaCast. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Agradecer esse convite, né, do Núcleo Nordeste, né, na pessoa da querida Francisca, né, que tem conduzido, né, com muita maestria, né, esse núcleo, né, e falar de um tema, né, tão importante, né, que é o combate à evasão. Né. Hoje a evasão não é só um problema, né, do Senac no todo, né, mas um problema Brasil, né, e o Senac ele sai na frente, né, ao tratar, né, propriamente dito, né, com estratégias, né, e com um programa, né, tão robusto, né, como a gestão da permanência. Então, para mim é um prazer, né, estar aqui representando Pernambuco com vocês. Carolina, muito obrigado também. Bom, e o Programa Nacional de Gestão da Permanência, ele foi concebido pelo Departamento Nacional e aborda de forma precisa o desafio da evasão escolar, e eu já passo a bola aqui para o Gabriel Duarte. Gabriel, perguntando, né, como o Programa de Gestão da Permanência foi estruturado, né, principalmente para enfrentar esses desafios. Bom, eu acho que vale também a gente ressaltar um pouquinho e contar um pouquinho qual foi a motivação, né, por trás desse programa. Que, na verdade, a gente está se pautando muito pelos elevados índices de evasão, sobretudo nos cursos técnicos, né, dentro do âmbito presencial, que é um desafio histórico enfrentado não só pelo Senac, mas também por outras instituições, né, de educação profissional e também de educação básica, né, no nosso país. Mas só a título de informação, né, os dados mais recentes
eles evidenciam a persistência dessa problemática aqui no contexto do SENAC. Então, em 2022, né, para essa categoria de curso, para esse tipo, né, de ensino também, a gente teve, em 2022, uma taxa de evasão em cursos técnicos de 47,6%. Em 2023, a gente registrou 46,6%, e no ano passado, né, conseguiu aí ter uma leve redução, mas aí no valor muito alto de 43,7%. Eu acho que diante de todo esse cenário que a gente vem, né, vivendo nos últimos anos, acho que se tornou fundamental a gente enfrentar de maneira bem estruturada essa estratégia, né, entendendo que cada aluno ele, de fato vai abandonar o curso não só por uma questão, né, não é só uma perda individual, né, por parte desse aluno, mas também gera um impacto dentro da sociedade de uma forma geral, porque a gente deixa de contar com profissionais qualificados para atender as demandas, né, do mundo do trabalho. Acho que vale também dizer que a redução da evasão escolar passou a ser um objetivo estratégico aqui dentro, né, da instituição, um objetivo estratégico institucional dentro do SENAC, que naturalmente reflete o compromisso tanto do Departamento Nacional, mas também de vocês, para que de alguma forma a gente consiga garantir que essa aluna consigam concluir a sua formação com êxito aqui dentro do SENAC. Então é por isso, na verdade, que esse programa, o Programa Nacional de Gestão da Permanência, que essa é a nossa iniciativa em combater e mitigar as taxas de evasão, né, é um programa a longo prazo, né, acho que vale dizer, com ações sistemáticas, um monitoramento contínuo, para que a gente possa sempre acompanhar os indicadores de permanência e também, né, na medida do possível, orientar sempre políticas mais assertivas em todo o território nacional. Eu até aproveito para dizer que é um grande desafio, porque a gente hoje conta com a clientela que está com a Netflix no celular, por exemplo, né? Então tem muitos fatores externos que às vezes são nossos, eu vou dizer, inimigos, né, Francisca? E por isso, qual a importância assim, de um programa estruturado para combater a evasão escolar? Júnior, eu digo que é super importante, porque a gente vai ter, como o Gabriel já trouxe na fala dele também, uma organização para focar em pontos estratégicos, né? O Gabriel trouxe a questão de alguns dados, e aí eu olhei para o Núcleo Nordeste, né, onde estamos situados, né, Carolina? Olhei 2024, por exemplo, a gente teve uma taxa de evasão, olhando para os cursos técnico presencial, que é o recorte que nós estamos tratando, de 35%, um pouquinho mais, 35,2,7% por aí. Aí olhando para 2023, 35%, e 2024, 36%. Se a gente olhar assim, eu dizer, o crescimento foi pequeno, mas aí também as nossas metas trazem o desafio de um crescimento na matrícula desse tipo de cursos técnicos. E aí a gente teve um crescimento proporcional. E se olharmos para o crescimento da matrícula nesses cursos, Júnior, e olhar para a diferença aí de um pouco mais de 1%, que a gente olha 35 em 2023, 36 em 2024, fica em torno de 1%. Mas se a gente olhar proporcionalmente para a taxa de matrícula que aumentou, isso chega perto de 10% a evasão. Então precisa olhar detalhadamente, abrir esse número, esse percentual de crescimento, olhar detalhadamente para os motivos, né, que você mencionou aí, a questão da Netflix na palma da mão. Eu quero até dizer que eu não sou contra a Netflix. Não, inclusive, ela pode contribuir com o aprendizado. O que eu estou falando é sobre essas questões que desviam o objetivo principal, né, o aluno do objetivo principal. Exatamente. Não, também gosto de Netflix, vale dizer. Eu também adoro. Mas se a gente olhar aí, a gente precisa abrir esse número, olhar para os motivos dessa evasão e entender como é que isso ocorre, né? O que acontece com a vida desse aluno que faz com que ele abandone e não conclua a sua jornada, né, formativa. E aí, a estruturação do programa, lá nos guias que estão estruturados pelo Departamento Nacional, sugere que a gente faça esse exercício de se apropriar da temática, entender esses fatores, que muitos são externos, e aí nós, escola, SENAC, a gente tem menos gerência sobre esses fatores, mas tem também os fatores internos, né? Por exemplo,
é uma mudança de horário, não está compatível. A didática do instrutor, eventualmente, não está muito adequada. Então, isso é um fator externo que nós, que somos SENAC, podemos chegar, o supervisor pedagógico, o coordenador pedagógico, e atuar, intervir, né? E eliminar esse fator, né? Que pode provocar uma desistência no futuro, porque o aluno não consegue acompanhar o curso, né? Então, a gente precisa se debruçar sobre o tema, sobre os problemas, entender quais são esses fatores que estão impactando no desenvolvimento desse aluno, para que está comprometendo a aprendizagem desse aluno e fazer com que ele conclua a sua jornada. Então, o Programa Nacional de Gestão da Permanência, da forma como foi concebida, né, que depois, né, acho que vai abordar mais isso, né, essa estruturação, ele estrategicamente está pensado para que a gente possa entender o que está acontecendo com o aluno, é frequência, é o acompanhamento pedagógico, o aluno não está conseguindo evoluir na sua aprendizagem, ele precisa entender as perspectivas que o mercado oferece para ele após essa formação. Então, tudo isso está organizado dentro do programa e nós que estamos nas unidades, dentro dos DRs, vamos poder agir pontualmente em cada caso, né? Então, você fala da importância de estruturar um programa como esse, é super importante porque as ações que os regionais podem desenvolver, digo, o SENAC nos estados, né, pode desenvolver, vão estar organizadas especificamente dentro de cada área. É relação à frequência? É a aprendizagem do aluno? É colocação no mercado de trabalho? É o acolhimento desse aluno, ele não se sente bem no SENAC? Né? Então, o programa está organizado assim e dessa forma a gente consegue atuar mais pontualmente em cada caso. É super importante a estruturação do programa para nós. Gabriel, e a Francisca falou, né, sobre esses desafios e o programa ele foi estruturado para enfrentar esses desafios e, assim, e considerando também particularidades desses departamentos regionais que se estendem ao longo pelo Brasil inteiro, né? Eu falo isso porque a gente sabe que o SENAC tem um modelo pedagógico, né, que é uma espinha dorsal, vamos dizer assim, mas que os departamentos regionais, né, os SENACs nos estados, eles têm uma determinada autonomia para conduzi-lo de acordo com a sua identidade regional, cultural. E o programa também segue essa mesma linha para combater esses desafios citados pela Francisca e outros que vocês, enquanto Departamento Nacional, perceberam e colocam também como uma perspectiva de combate? Não, com certeza. Isso que você falou, aliás, é muito importante. Né? Você falou sobre o modelo pedagógico, né? E outras iniciativas de caráter nacional. É sempre importante a gente frisar e ressaltar que existe sim uma autonomia local, particularmente nesse tipo de programa, né? Nessa iniciativa que a gente está começando a mobilizar com mais força esse ano, né, de combate à evasão. Esse é um programa que vai se fazer muito pelo contato das pessoas, dos regionais, das unidades com o aluno, sabe? Identificar ali um sinal precoce de uma ausência, uma infrequência desse aluno, identificar algum tipo de insatisfação em relação à percepção desse aluno com a qualidade, né, com o ambiente de aprendizagem no qual ele está inserido. Então, esse é um programa que é sim de âmbito nacional, ele vai ser mobilizado e articulado em esfera nacional, mas ele vai se fazer muito, o sucesso dele, ele vai ser muito dependente das pessoas ali da unidade, das pessoas do supervisor, do docente, né, dos instrutores, das pessoas das equipes pedagógicas, das equipes de atendimento também, né, dentro de cada uma das unidades. Então eu vejo o sucesso desse programa sendo muito dependente de hoje. Aqui no Departamento Nacional, e vocês também dos departamentos regionais, a gente vai sensibilizar, tentar orientar da melhor forma possível, fazer os melhores encaminhamentos que competirem às nossas atribuições, mas ali, né, o docente, na sala de aula, tentar identificar um aluno que porventura faltou 2 ou 3 dias seguidos, isso não é muito comum. Então, será que não vale a pena alguém da secretaria, alguém da equipe de atendimento, ou às vezes o próprio docente, um supervisor, ligar para esse aluno, tentar fazer um contato com ele? O que está acontecendo? Talvez ele precise conversar com alguém para fazer algum tipo de ajuste na sua rotina. Então, eu
né, eu me coloco sempre à disposição para conversar com as pessoas dos regionais e principalmente também das unidades, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas, em geral, a Francisca citou algumas questões problemáticas que podem compor, né, o dia a dia ali das unidades, né, e o programa ele foi estruturado em boa parte para endereçar esses desafios, né? O programa, então, ele vai ser organizado, hoje já é organizado, com base em 4 grandes frentes de atuação que dialogam com esses principais fatores que acabam influenciando na decisão do aluno em abandonar a sua trajetória ou em perseverar, né, dentro do curso. E cada uma dessas frentes, que eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui sobre elas, cada uma dessas frentes foi cuidadosamente pensada para atuar de maneira íntegra, proporcionar ao aluno um acompanhamento mais próximo, né, e também das dinâmicas educacionais que envolvem, né, o dia a dia de uma unidade. Então, acho que a primeira frente é a do monitoramento da frequência. A gente sabe que um dos grandes indicadores para um desses primeiros sinais que a gente pode se fazer valer para identificar talvez uma intenção de abandono do curso é a ausência do aluno. Então, quando eu falo na frente de monitoramento da frequência, eu estou falando muito em acompanhar de forma sistemática a assiduidade desses alunos, para que os docentes, a equipe pedagógica da unidade, possa identificar precocemente esses padrões de ausência. E com base nesses dados, as equipes pedagógicas, óbvio, elas vão estar munidas de informação para agir rapidamente e realizar ações de busca ativa dos alunos que, enfim, têm demonstrado um nível alto de infrequência e oferecer o suporte que esse aluno ele precisa, tá? A Francisca também comentou sobre uma coisa muito importante, sobre o fato do aluno, às vezes, não se sentir tão bem, talvez, né, dentro da unidade. Então, a segunda frente fala justamente sobre isso, que é a frente de clima escolar, tá? Então a gente sabe que também o ambiente, né, ali da unidade, o ambiente de aprendizagem tem um papel muito importante na permanência desse aluno. Quando o aluno se sente acolhido, valorizado, pertencente a um ambiente que ele considera favorável ao seu desenvolvimento, as chances dele permanecer no curso aumentam significativamente, né? Então, quando eu falo na frente de clima escolar, eu estou falando no fortalecimento do vínculo entre o aluno e a instituição. Estou falando na promoção do respeito, do diálogo, da sensação de pertencimento, né? As relações saudáveis entre alunos, docentes, membros das equipes pedagógicas, mas também, né, pessoas, né, às vezes as pessoas que fazem parte da equipe de atendimento, às vezes as pessoas que fazem parte também da equipe do administrativo ali da unidade. Eu estou falando do clima em geral. É uma coisa que transcende a questão pedagógica, né? Transcende a questão da aprendizagem. Eu estou falando no clima harmônico da instituição, da unidade, do regional como um todo, tá? Porque ninguém gosta de um lugar que é chato, né? Eu estava dizendo, ninguém gosta de ir para um lugar que é chato, que é, sei lá, careta, né? É ruim, ninguém quer estar lá. Isso é agradável. E é muito interessante que o Senac pense sobre essa perspectiva. Eu acho um programa fantástico, assim, você pensar no aluno como protagonista mesmo dessa escola, né? Mas tem mais frente, né, Gabriel? Tem. Não, isso que você falou faz super sentido. Acho que ninguém gosta, nem a gente, né? Nem pessoas, digamos, mais experientes no mercado de trabalho gostam de estar em um ambiente no qual, enfim, você não consegue ter algum tipo de relação ali mais próxima com as pessoas. Então é isso, né, sobre que a frente de clima escolar vai buscar se debruçar. Tem uma terceira frente que é a do acompanhamento pedagógico, né? Dificuldades acadêmicas, em muitos casos oriundas da educação básica, podem sim configurar como uma grande problemática que vão acabar induzindo o aluno ao abandono, né, dos seus estudos, do seu percurso formativo aqui dentro do Senac. Então, a frente de acompanhamento pedagógico visa, de alguma forma, assegurar que os alunos recebam todo o suporte necessário para que ele consiga perpassar ali a sua experiência pedagógica dentro do curso técnico sem grandes problemas, né? Então, a gente tem alguns exemplos muito clássicos. Por exemplo, alunos de curso técnico em enfermagem, eles precisam de uma habilidade matemática ali no cálculo de dosagens, cálculo de medicamentos, né, diluição de soluções, que é algo muito enraizado ali
na matemática, em cálculos de proporção, alunos da área de TI, né, quando você chega ali numa fase de desenvolver um algoritmo, você tem que ter uma lógica e o raciocínio lógico muito bem sedimentados ali no conhecimento deles, e por vezes a educação básica não conseguiu equipar esses alunos com essas habilidades, que são habilidades demandadas dentro do contexto do curso técnico. Então, a frente de acompanhamento pedagógico também tem essa proposta muito de você tentar identificar quais são essas dificuldades, identificar os alunos que precisam, né, receber algum tipo de suporte extra e, de fato, né, colocar à disposição desses alunos esse apoio pedagógico. E, por fim, né, a quarta e última frente do programa é a orientação profissional. A gente vê, conversando com os regionais, eles acabam abandonando o curso por não conseguirem enxergar talvez uma conexão clara entre o que o curso oferece e quais são as expectativas dele de carreira, né? Há em muitos casos uma incompatibilidade entre o que o aluno entra no curso esperando e o que o curso de fato consegue entregar. Então, essa frente está muito pautada no apoio dos alunos na construção das suas trajetórias profissionais. É muito papel nosso, papel dos regionais, papel dos docentes, das equipes pedagógicas das próprias unidades, dar as devidas informações para o aluno no que diz respeito ao mercado de trabalho que aquele curso prepara, as possibilidades de atuação dentro da área escolhida e as competências mais demandadas hoje dentro daquela ocupação, daquele nicho, né, específico. Tá? Então, eu acho que, a grosso modo, né, de forma bem rápida, essa é a estruturação do programa. E, ó, apesar de a gente ter 4 frentes, 4 dimensões de atuação, é justamente na integração entre essas frentes que a gente vai conseguir ver o sucesso desse programa. Eu não achei grosso modo, não. Achei que você foi bem claro, bem específico, bem didático, né, bem didático. A gente compreendeu muito bem. Agora, eu comecei a fala falando sobre essa especificidade local, né, de que certamente elas teriam sido consideradas na concepção do programa. A Carolina está lá no Pernambuco, né, e certamente tem práticas já educacionais que já monitoravam essa questão da evasão, já ficavam de olho nisso, né? O Piauí também, de alguma maneira, já ficava de olho nisso. Então, de alguma maneira, essas pesquisas e essas práticas educacionais, assim, dos regionais, assim, né, contribuíram, né? E se contribuíram, de que forma contribuíram para a concepção do programa, Carolina? Que estava até agora só escutando. Pois é, né? Estava me municiando de informações. Então, né, acredito que as pesquisas, né, ela nos traz, né, é como um termômetro, né, porque elas trazem, né, para o programa informações para que a partir daí, né, a gente possa elaborar, né, estratégias de ações, né? E aí eu acho muito interessante, né, as 4 frentes de ações, porque essas 4 frentes de ações, ela não surgiu do nada, né? Ela surgiu a partir, né, de observações, né, de pesquisas, né, e que trouxe, né, elementos para que a gente pudesse, né, agir. Né, porque monitoramento de frequência é um importantíssimo, né, viés, a gente pode dizer assim, que o aluno, se a gente não tiver monitorando esse aluno, né, de perto, ele, né, vai evadir. Acompanhamento pedagógico, né, mostra que, por exemplo, eu fui docente de sala de aula e percebo que se, né, a gente não tiver, né, esse acompanhamento desse aluno, né, de fato, a gente não vai perceber que aquele aluno ali ele está prestes a sair. Clima escolar. Clima escolar, como é que a gente vai saber? Por meio de pesquisa, né? Não tem outra. Então, orientação profissional. Um dos grandes, né, que eu digo, um dos grandes gargalos, né, e Francisca pode me complementar, que a gente tem conversado no Núcleo Nordeste, né, é em relação, né, do PSG, é justamente isso. Né? É que o aluno, ele chega, ele fica 2, 3 dias e não se identifica com o curso. E aí, a partir disso, ele sai.
E aí causa evasão, né? Então, o núcleo, ele está, né, vendo justamente estratégia, ações, né, de que esse aluno, antes, né, de realmente começar o curso, possa ter orientações profissionais, possa ter, né, atividades que possa, né, conhecer um pouco mais sobre o curso, né? Aqui a gente tem um núcleo psicopedagógico, né, que faz esse tipo de orientação em aulas inaugurais, né? Mas ainda é pouco, né? Porque você sabe que, assim como Piauí, Pernambuco é um mundo, né? Então, é preciso de algo que possa atingir o maior número de, né, turmas. Então, é importante as pesquisas, porque é ela que nos dá subsídios, entende, Júnior? E aí a Francisca está aqui, cara a cara com... Tanto vocês estivessem também, gente, ó, fazer a reivindicação do SenaCast, todos precisam estar nessa bancada. E aí, Francisco, eu quero saber como os departamentos regionais, né, do Senac Brasil, eles estão organizados para implantar as ações do programa. Eu achei o programa lindo, porque isso é uma parte, uma coisa pessoal que eu vou falar agora, porque é muito bonito ver a preocupação do Senac com o aluno, né, assim... que ele se mantenha aqui, mas que ele se mantenha aqui estando num ambiente saudável, que ele goste de estar aqui, que ele cumpra o seu papel aqui e que consiga lograr êxito, que é sair daqui com certificado. Isso já, por si só, já é muito bonito. Então, de que maneira, como eu perguntava, os departamentos regionais eles estão organizados para implantar as ações do programa? Bem, Júnior, pedi licença para, antes de entrar na resposta à pergunta diretamente, eu comentar a fala dos colegas. Sim, né? Por favor. Quando o Gabriel falou lá sobre a questão da necessidade do aluno do técnico de enfermagem, por exemplo, necessidade de um reforço na parte de matemática, e isso aqui a gente percebeu, Gabriel, na gastronomia, na TI, como você mencionou, de lacunas que são, às vezes, deixadas pela educação básica. E vale destacar que esse nosso aluno, das diretrizes da educação profissional, ele vem de faixas etárias e escolaridade variadas. Então, por vezes, esse aluno concluiu a educação básica dele há muito tempo, né? E não voltou mais para a escola, a não ser quando nos procurou para esse curso técnico. Então, isso também provoca essa defasagem nessas áreas que são próprias da educação básica, né? Então, a gente precisa estar de olho nisso também, como o Gabriel bem pontuou. E sobre a questão das pesquisas, que você falou que a Carolina discorreu sobre, né, elas reforçando que são super relevantes, tanto para a gente entender o que é que a literatura traz, né, de pesquisa sobre a temática da evasão, para a gente entender as causas, os problemas que já são detectados e como poder enfrentar ou mitigar esses problemas para não impactar também no nosso resultado, né, de formação. Porque nessas pesquisas vocês também encontram os números, né, que o Gabriel citou, como o nosso papo com esses números, vocês também encontram isso, e isso também norteia, né? Exato, e é exatamente a pesquisa, Júnior, que nos subsidia para a implementação das nossas ações, como a Carol falou. A pesquisa de defasagem, por exemplo, que já foi um recurso utilizado pelo Departamento Nacional, né, que prototipou aí uma pesquisa aí do ano passado, né, Gabriel? Defasagem em matemática e língua portuguesa dos cursos técnicos. Então, a pesquisa é super importante para a gente conhecer o que está acontecendo, o que se estuda sobre evasão ou o que está acontecendo dentro do Departamento Regional de Senac, para entender e poder agir, né? Porque a gente não tem como atuar sobre aquilo que desconhece, né? Mas, diretamente, e conhecer o aluno, isso exatamente. Isso é fantástico, né? Que é uma das premissas do programa, né? É conhecer a sua realidade, o contexto onde você atua, onde você vai atuar, para poder agir de forma efetiva, né? E sobre como o Senac nos estados está organizado, bom, é uma metodologia já do Departamento Nacional para outras iniciativas. Organizar o Senac nos estados, que a gente chama, né, departamentos regionais, por região, que a gente chama aqui por núcleos, né? Núcleos de desenvolvimento, né? E aí nós temos aqui especificamente o núcleo Nordeste, mas há outros núcleos também no Senac Brasil, né? Organizado por regiões, como eu mencionei. E aí essa organização por núcleos ou por regiões, por exemplo, nós somos 9 estados aqui no Nordeste. E então esses 9 estados
trabalha de forma coletiva, definindo estratégia, fazendo levantamento, diagnosticando o cenário, que, como eu disse, precisa conhecer essa realidade sobre a qual nós pretendemos atuar. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico dentro dos regionais do SENAC, em cada um dos estados da região, né, no caso nossos 9 estados, olhar como é que está a evasão, a matrícula, quais são os desafios que cada um desses regionais tem, e a gente busca aquilo que é comum para pensar estratégias que podem ser aplicadas em cada departamento regional. Então, organizado por núcleo, a gente pensa de forma coletiva, define estratégias também de forma coletiva e faz o pensamento global com uma atuação local, pode-se dizer assim, porque cada um de nós, nos regionais, nós somos gestores local do programa, né, em cada departamento regional. Então, a gente vai mobilizar lá dentro do nosso departamento regional, eu aqui no Piauí, a Carolina lá no Pernambuco, a gente não tem como agir sozinho dentro de cada unidade, de cada departamento regional do SENAC. A gente constitui grupos de trabalhos, né, para implementar essas iniciativas e conseguir os resultados que definimos também de forma coletiva por região ou por núcleo de desenvolvimento. Então, os regionais são organizados dessa forma para fazer um trabalho mais forte, porque sozinho, né, a gente gastaria mais esforços e talvez não conseguíssemos alcançar os resultados pretendidos. Então tem outros núcleos também. Aqui a gente está falando sobre o núcleo Nordeste, correto, obviamente, mas sim. tem um núcleo, por exemplo, Centro-Oeste, Norte, né? Acho que é Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, mais 2 outros núcleos. Somos 3 núcleos, né? Gabriel pode confirmar, né? Mas nós formamos 3 núcleos no SENAC Brasil. Gente, pois o núcleo Nordeste, vamos fazer ele arrasar, né? Então, quem vai avaliar isso? É o Gabriel? Nós mesmos temos a previsão também. A gente planeja. Nordeste é Nordeste, né? Com a mediação do Departamento Nacional, né? Porque a gente vai discutindo aqui no núcleo, socializando, se reunindo com o Departamento Nacional, que vai olhando o que é que a gente está planejando, estruturando e analisando e criticando sobre a forma sempre de qualificar esse trabalho. Então, é um trabalho a todas as mãos do SENAC, vamos dizer assim. Exatamente. Não é um trabalho isolado, para sermos mais fortes. Então, Team Nordeste, eu sou Team Nordeste. Muito bem. Carolina, e como os departamentos regionais do Núcleo Nordeste, né? Exatamente. Eles têm aplicado as estratégias do programa? Pegando um gancho aí na fala de Francisca, né? O Núcleo Nordeste, né? Ele é um núcleo bem unido, né? E eles procuram, né, assim, sempre alinhar as ações, né? A gente tem procurado fazer, né, sempre formações, né, com os docentes, né, os workshops, né? Agora mesmo nós tivemos um encontro pedagógico, semana pedagógica, né? Então teve um alinhamento, pelo menos para a gente colocar, né, o assunto da gestão da permanência, né, na pauta, né, para a gente conversar, né? Então é um tema que a gente está sempre colocando, né, nas nossas pautas de trabalho, nas reuniões, né? Por quê? Porque a gente quer sempre alinhar, né, não só com o núcleo, mas também com os coordenadores pedagógicos, com os supervisores, com os docentes. As informações só que, né, elas têm que descer, né? Então, elas têm que chegar, as estratégias, elas têm que chegar na ponta, que é onde é o nosso objetivo, né? Então, quando acontece algum tipo de reunião, quando acontece algum tipo de direcionamento, a equipe consiga levar o mais rápido possível, né, essas estratégias, né? Porque é o mais rápido possível colocar em prática, sabe? Eu acho que essas atividades, né, que são colocadas pelo núcleo,
Sem falar, eu já vou entrar, né, e eu não queria já na próximas, mais à frente, né, que é o alinhamento, muito massa. Alinhamento, a troca de experiência, sabe? Atividades que acontecem. Por isso que, assim, não é tirando o mérito dos outros núcleos que eu não conheço, mas, assim, sabendo um pouco do nosso acolhimento. Eu acho que o Nordeste, ele tem muito isso, sabe? Essa troca de experiência, esse acolhimento, sabe? Não segura informações, não segura prática, sabe? E isso é muito massa no grupo da gente, sabe? Que legal, que bacana. Já veio ao Nordeste, Gabriel? Que fica aí no Sudeste. As pessoas do Sudeste vão mais para... Mas já veio, né? Já conheci a Carol pessoalmente, já estive aí. Conheci a Carol. Já. Pois é, tem que vir mais, então viu? Ele sabe do que você está falando, né, Carol? Sabe. Francisco, e o Senac Piauí? E o Senac Piauí, ele tem um papel específico nesse programa, nesse núcleo, no caso, né? Ele desempenha o papel de coordenador do Núcleo Nordeste aí na gestão da permanência. Como tem sido esse trabalho? Desafiador, Júnior. Mas de muito aprendizado também. Acho que isso é a palavra que marca, de aprendizado, porque eu tenho aprendido muito com os outros DRs, os outros departamentos regionais do Senac que integram o núcleo, né, o Nordeste todo, porque, como a Carol falou, você também mencionou que nós já temos práticas, ações que visam mitigar a evasão. Vale dizer que na constituição do programa, uma iniciativa do Senac, por exemplo, foi verificar, pesquisar o que o Senac nos seus estados já faziam. Sim. Né? E a gente teve já faziam, né? Sim, programas estruturados, né? Os regionais têm. E deu um rol assim, enorme de iniciativas que as unidades do Senac já desenvolviam em seus estados. Então, eu aprendi muito com isso, porque pude conhecer essas iniciativas, não conhecer assim, de ir lá em loco, mas de ver quais iniciativas já tinham. E eu trabalho do lado da Francisca, viu, Gabriel e Carol? E eu posso dizer assim, o quanto a Francisca se apaixonou por esse trabalho, porque ela está completamente imersa, envolvida, se ela não deixa passar nada, assim, ela está vendo uma ação ser desenvolvida, desenhada, isso é gestão da permanência. Isso é escolar, isso é não sei o que do aluno. E isso é perceptível, viu? Isso é perceptível, viu? No comprometimento, na fala, né? Gente, e aí, vamos lá, o tempo todo, viu? A gente consegue aproveitar tudo. Vai fazer o quê? Então vamos dar ênfase a isso, porque nós vamos inserir isso na frente, porque dialoga com aquela frente, né? Então porque a gente dá força para o programa quando tem essa atitude. E vou dizer assim, a minha paixão por aumentar o engajamento do nosso aluno já vem de antes, né? Em 2019, ali 2020, a gente começou um trabalho de estruturação de um programa que visava exatamente isso, que é o Senac Cuida, você conhece muito bem, né? Mas na verdade você, com relação a você, vem bem mais antes. Você veio quando você era professora. Vocês sabem que a Francisca foi professora de datilografia aqui no Senac Piauí. Eita, a carinha do Gabriel, que susto! Foi, Gabriel. Essa paixão já veio daí, né? Porque todo professor quer aluno em sala de aula aprendendo, né? A minha jornada no Senac me trouxe muita experiência sobre esse trabalho que eu faço hoje, né? Porque eu vim de sala de aula, a Carolina também mencionou isso, né? Que vem de sala de aula. Fui supervisora pedagógica, né? Fui da área de desenvolvimento de produtos, que era a gerência de desenvolvimento educacional, e hoje estou na assessoria da direção. Então, eu conheço esse chão, né, onde o nosso aluno, o nosso supervisor hoje passa e atuam, né? E conhecer essa estrutura é importante para estar nessa posição que hoje você... Exatamente. E aí coordenar... O Piauí é o coordenador, né? O Senac Piauí é o coordenador do Núcleo Nordeste. E eu sou o gestor local do programa no Piauí. Então, né, naturalmente, estou à frente das ações e sou a pessoa dentro do regional que faz essa articulação entre os demais regionais do Núcleo Nordeste e o Departamento Nacional, né? Isso tudo, cada gestor local no seu
no seu SENAC, lá no seu estado, também faz as articulações internas, que é com seus pares, né, ou com os seus diretores. O diretor de educação profissional, que nós chamamos de DEP, ou o diretor regional, que é o DR, né? Então, todo esse trabalho ele precisa ser bem articulado. A gente não manda materiais ou projeto, conteúdos para o departamento regional, ou para o departamento nacional, ou para os demais DRs do núcleo, sem articulação com nossos diretores internos. Então, dentro do Piauí, aqui no SENAC Piauí, eu faço essa articulação com minhas diretoras e com o departamento nacional, via diretoras, às vezes, né, porque precisa desse processo, e também com os departamentos regionais. E é um trabalho importante, assim, para mim, tem me dado muito ganho de aprendizagem, né, e trabalhando junto com meus pares, né, gestores locais da gestão da permanência, o trabalho que eu no caso, a Carolina é uma dessas... do SENAC Pernambuco, exatamente. Eu faço ali 1 a 1, conversando mesmo com cada um, para buscar o engajamento, para promover um clima também de acolhimento, porque se eu quero levar isso para as unidades, que é onde estão nossos alunos, as unidades do SENAC, Júnior, eu não posso fazer um trabalho na contramão disso com meus pares, que são os departamentos regionais que integram o núcleo. Então, eu faço essa conversa no grupo, no coletivo, mas quando precisa, vou lá escutar cada um no individual e entender e acolher, e como a gente estava falando antes, aproveitar tudo que as unidades já têm, porque o programa é para ser leve, para ser orgânico, né? Não pode funcionar como mais uma atividade aumentando a rotina dos supervisores, dos docentes, dos instrutores que estão lá nas unidades. Eu não preciso, a ideia não é que eu preciso parar o que está acontecendo na agenda de cada unidade do SENAC para falar de gestão da permanência. Isso é para fazer uma parte natural da rotina da unidade, para ser algo mais natural e orgânico, como eu já falava. Então, é assim que a gente tenta conduzir o trabalho dentro do Núcleo Nordeste. E como integrante do Núcleo Nordeste, Carolina, como vocês percebem o engajamento, né? E qual a importância, obviamente, desse engajamento para o programa? Eu percebo, eu acho que já foi, né, até falado, né, aqui o tempo todo, a questão, né, de como, né, a própria Francisca, ela faz isso, porque tem muito, né, eu sempre digo, tem muito de quem coordena isso, né? De trazer, né, as pessoas, né, para a responsabilidade, mas de uma forma mais tranquila, mais sutil, né? Porque assim, o tema evasão é um tema muito sério, né? É um tema que a gente precisa discutir, né, e agir, né? A gente não tem que só ficar, né, sentado e dizer assim, a evasão está assim, assim, assim. A gente tem que agir, né? Então, o engajamento, ele acontece, né? E não só com conversas, né? Ele acontece com ações. Nós tivemos o lançamento do programa, que foi dia 11, e foi nos dado, né, um desafio, né? Eu acho que para todos os núcleos, o Núcleo Nordeste, né, ele teve um desafio gigante. E aí a gente tinha que fazer as atividades, né, umas atividades que falassem, né, sobre a gestão da permanência, sobre o tema. E aí muitas escolas nesse dia fizeram, né, essas atividades, né, essas ações. E assim, foi pouquíssimo tempo, né, e pelo que Francisca estava colocando, nós tivemos aí um engajamento, eu acho que de 4, né, depois ela pode até complementar. Quer dizer, então, só consegue isso, né, realmente, né, se as pessoas tiverem mesmo um alinhamento, um engajamento, né, tiverem, de fato, empenhadas, né, na mitigação da evasão. Entende? Então, eu percebo, né, como muito positivo, né? Cada vez mais, quando é uma reunião, né, as pessoas, mesmo aquelas que não podem participar, mas se interessam em saber, né, ficam atrás da gravação,
né? E aí procuram saber o que é que aconteceu. Então, quer dizer, é uma coisa positiva, é uma coisa boa, né? Não é aquilo que, não, depois eu vejo, de novo isso. Não, pelo contrário, quer dizer que isso é uma coisa que tem sido, né, muito legal, muito bacana, entende? Porque está todo mundo envolvido, né? E o envolvimento, ele é positivo. Uhum. Exato. E isso tem muito, sabe, da condução, entende, Júnior? Porque não é uma condução muito, assim. Gente, ó, vamos lá, e não sei o que. Não, é uma condução, não é porque, às vezes a gente até diz, né, missa de corpo presente. Mas, assim, é uma condução leve, entende? Ó, chama para responsabilidade, mas chama para responsabilidade mostrando, ó, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo e tal. É diferente. É o clima administrativo positivo, né? Não tem o clima escolar positivo aí na frente do programa. Aí é o clima administrativo, né? Positivo. Exatamente, né? É como aqui, a gente tem um projeto chamado Os Guardiões, né? Até a Francisca veio, né, falar um pouquinho sobre a gestão, né, do núcleo, aquela coisa toda e tal. O povo amou, né? A condução dela por causa disso, né? Porque foi leve, foi tranquilo, ela falou das 4 frentes de ações, falou sobre os OKRs, falou dos KPIs, tudo certinho. E aí, assim, não digo que é monitoramento, eu digo, gente, a gente tem um encontro marcado, né? Uhum. Tem Fátima Bernardes que tem um encontro, a gente tem um encontro marcado. Porque aí tira aquela responsabilidade, às vezes, do nome, né? O nome também influencia, né? Então, eu acho que é isso, né? Eu tenho o Núcleo Nordeste, né? A maneira como se conduz, né? Até a troca do nome, realmente, ela faz uma diferença. Interessante isso. Exatamente. Eu tenho como uma família, assim, sabe? E creio que também, o povo também, sabe? Que bom. E os desafios, Francisca? Os desafios enfrentados na implementação do programa? Claro, certamente devem ter havido. Se não houve, ótimo, né? Mas eu quero saber se houve e como eles estão sendo superados. Tem desafios, sim, Júnior. Na verdade, o próprio tema ele é desafiador, mitigar a evasão, né? Reduzir os números da evasão. Não apenas olhando para a redução, para o número em si, mas porque quando a gente reduz, nós conseguimos promover a redução da evasão, a gente tem mais profissionais no mercado, consegue ter mais pessoas formadas, qualificadas para o mercado de trabalho. E nós precisamos disso, o país precisa disso, né? Então, o desafio é a gente conseguir entender, de fato, a temática, né? E pensar ações que a gente consiga implementar. Às vezes nós estamos trabalhando a nível de núcleo. Da mesma forma que fortalece a ação, porque a gente trabalha coletivo, é desafiador também, porque os núcleos estão organizados dessa forma por similaridade também, características, o núcleo Nordeste, características, e assim os demais. Mas cada estado tem suas especificidades. Cada unidade do SENAC dentro do mesmo estado também tem são diversos, mas são semelhantes. Exato, né? São semelhantes, exatamente. Né, vocação econômica e assim por diante, formação média daquela população, entendeu? E aí isso é desafiador. Como pensar ações que possam trazer resultados positivos em cada um desses lugares. Então, o grande desafio, eu penso que seja esse. Mesmo esse pensamento coletivo por semelhança, a conseguir pensar ações que tragam êxito em cada lugar desse, como eu já mencionava. Deixa eu ouvir o Gabriel de novo, ele ficou muito caladinho ali. Antes eu vou soltar uma intriga, você viu que ele já foi para Pernambuco e Piauí não veio, né? Então... Eu tô esperando um convite. Breve ser resolvido. Vocês têm que fazer o convite. Pernambuco fez o convite a ele. Façam. Pois é, Pernambuco saiu na Pernambuco danado. Saiu na será resolvido. Vamos reunir todo mundo, hein? Sim. Gabriel, mas qual é a expectativa de impacto? Você já, inclusive, falou um pouco sobre isso, né? Sobre a longo prazo, que é algo realmente a médio, talvez, longo prazo, né? Mas qual a expectativa desse impacto, do impacto do programa? Eu poderia resumir muito essa resposta e dizer que a expectativa a longo prazo é que a gente reduza os índices, significativamente os índices
de evasão, sobretudo nos cursos, né, técnicos, no âmbito presencial, que é onde essa problemática ela se torna mais evidente. Mas óbvio, né, que a nossa expectativa, né, a médio e longo prazo também perpassa por outros elementos. Então acho que quando a gente, esse ano, né, quando os regionais e junto com o Departamento Nacional, nós começarmos a implementar essas ações estruturadas e que têm um caráter contínuo, né, nessas ações, elas não têm tanto um prazo de validade. Eu não consigo vislumbrar hoje essas ações, essas iniciativas que vão ser empreendidas pelos regionais e as suas unidades com prazo de validade. Elas são contínuas, né? Eu acho que fazendo isso, o programa ele vai naturalmente reverter um pouco esses altos índices que eu falei um pouco aqui no início do podcast, mas eu acho que principalmente a partir do momento em que essas ações, essas atividades, agora que os instrutores, os docentes vão precisar se fazer ali, enfim, atentos no seu dia a dia, eu acho que a gente naturalmente vai acabar construindo uma cultura institucional voltada não só a induzir a permanência dos alunos, mas também que eles concluam os seus estudos no Senac com êxito, né? Então, a integração dessas 4 frentes, né, de atuação, dessas 4 dimensões de atuação do programa, que compõem o programa, que estruturam o programa, né, a gente vai conseguir identificar as causas da evasão com uma precisão maior, né? Não vai ser uma coisa de achismo, uma coisa muito subjetiva, mas eu acho que a gente vai começar a identificar com mais precisão as razões que são mais frequentes e que acabam induzindo, né, o abandono de estudos, vai permitir com que a gente consiga agir preventivamente e a gente vai consolidar as práticas que vão favorecer a permanência e que, por sua vez, vai nos dar todos os recursos e os subsídios para que a gente possa preparar mais ainda profissionais qualificados para o mercado de trabalho. Então, eu acho que, em última instância, né, eu espero muito que o Programa Nacional de Gestão da Permanência reduza, sim, a evasão, mas não só isso, né, mas que a gente contribua também para uma transformação social. E como a Francisca falou, né, garantindo que cada vez mais eu tenha um contingente maior de pessoas tendo acesso à educação profissional de qualidade aqui no Senac, mas que eles também consigam concluir os seus cursos e, por sua vez, ampliar as oportunidades de inserção e crescimento dentro do mercado de trabalho. E fazendo a diferença nessa sociedade que eles estão inseridos, porque, sem dúvida, né, por conta, mais uma vez, eu volto ao modelo pedagógico, as marcas formativas contribuem, né, para esse crescimento deles, inclusive enquanto cidadão, enquanto, né, cidadão que muda, transforma, na verdade, a sociedade em que vive. Gente, a gente está chegando ao fim de mais um SenaCast. Eu sei que a gente conversaria o dia inteiro sobre o que a gente está falando, porque tem paixão nos olhos, todo mundo envolvido com o programa, amando o que está fazendo, né? Mas claro que tem aí mais convites para mais podcasts, para mais episódios. Eu quero muito agradecer, inclusive, a equipe que trabalha nesse podcast, né? O Calil, o Otávio. Hoje a gente está com a presença ilustre da assessora de moda e beleza, Glai Glenda, fazendo todos os nossos registros. Um beijo aí para todo mundo, um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Quero que vocês deixem uma mensagem aqui final, né, que vocês gostariam de repente de deixar para os educadores, né, de repente até para alunos que estejam nos assistindo, né, a equipe pedagógica do Senac, mas principalmente também eu acho que quem nos assiste que não é do Senac talvez possa inclusive encontrar uma inspiração do modelo para de repente fazer isso nas suas instituições, né? Eu particularmente estou amando ver o programa se desenvolver, porque exatamente ele coloca o aluno como protagonista, né? Aí, construtor do próprio saber. Quem vai começar a deixar uma mensagem? Francisca, que está aqui pertinho de mim. Fui sorteada, né? Bom, de mensagem para quem vai nos ouvir aí nas redes sociais, no YouTube, né? Vamos deixar disponível o programa, né? Vamos deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Sim, bem fim de programa. Vamos fazer assim. É assim, que todos possam, como você falou, Júnior, que tiverem acesso a esse nosso conteúdo, poder se inspirar para os nossos alunos, que eles possam encontrar, porque eles vão encontrar no Senac o local ideal para a sua profissionalização, né? Por conta de toda a nossa história, por conta do nosso modelo pedagógico, que você fala sempre, né? Já falou várias vezes, né, durante esse momento.
e que para as instituições ou para nós do SENAC mesmo, a gente consiga desenvolver de forma eficiente esse trabalho do Programa Nacional de Gestão da Permanência, né? O engajamento eu entendo como sendo a palavra-chave, porque quando eu me sinto pertencente, eu quero estar ali, eu quero fazer parte e eu quero colaborar. Então, a mensagem que eu deixo é essa: buscar sempre o engajamento. Quem está desenvolvendo alguma ação nesse sentido, sejamos nós, do SENAC ou outra instituição, que busque promover esse engajamento de suas equipes. Porque isso sendo visto na sala de aula pelos alunos, eles também vão se sentir engajados. Então, acho que grande poste é buscar sempre o engajamento das equipes. Isso eu consigo com um bom clima do ambiente, para acolher esse aluno, para acolher sua equipe de trabalho, como eu falei durante nossa conversa, assim, que eu converso com cada regional separadamente, pegando na mão de cada um. Ninguém deixa ninguém. Então, por exemplo, nós fizemos agora uma ação, a Carolina falou, do dia D, a gente chegou a 90% de engajamento dos regionais do Núcleo Nordeste. Maravilhoso, né? É excelente, a gente teve menos de uma semana, tinha um feriado longo no meio, então o engajamento, fazer a escutativa, essa é a mensagem que eu deixo. Gabriel. Bom, mais uma vez aqui agradecer ao convite do SENAC Piauí, ainda que remoto, mas quem sabe um dia presencialmente. Mas eu acho que a gente tem aqui dentro do Departamento Nacional a percepção e a real dimensão de que esse é um programa muito importante para o SENAC, né, de uma forma geral, mas que a operacionalização das iniciativas e das ações, elas vão ser feitas muito por vocês, né, por quem está de fato operando junto aos alunos com as suas unidades, né, educacionais, pelos supervisores, pelos docentes, pelos coordenadores, né, as pessoas que estão ali em contato com os alunos no corpo a corpo, né, com os alunos no cotidiano da unidade escolar. Mas eu acho que o recado que precisa ficar aqui para quem estiver nos ouvindo é que o Departamento Nacional, em muitos casos aqui representado por mim, mas também por outras pessoas aqui da gerência e da frente do modelo pedagógico, a gente está sempre à disposição para promover esse engajamento que a Francisca falou, que é muito relevante. Ele é um programa novo, então muitas dessas ações podem ainda não estar completamente enraizadas dentro do dia a dia das unidades, e é importante que elas venham a se tornar cada vez mais comuns e parte, né, intrínseca desse cotidiano das unidades. Mas é isso, acho que o Departamento Nacional, aqui hoje eu estou no Rio de Janeiro, mas a gente está sempre à disposição para bater um papo, ter uma conversa, para promover e fomentar cada vez mais esse incentivo por parte de todos, né, da unidade. Esse é um programa que eu falo muito aqui nos docentes, enfim, na equipe pedagógica, mas a gente, né, quando a gente pensa em clima escolar, por exemplo, estou falando de um escopo muito maior de atuações e de pessoas que vão estar envolvidas. Então, pessoalmente, eu me coloco aqui à disposição para estar sempre em contato, em articulação, assim como eu já faço, né, com muitos gestores locais, como a Francisca e com a Carol, mas com também, né, enfim, outras possibilidades, se vocês vislumbrarem, eu estou sempre à disposição. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, Gabriel. Carol. Então, primeiramente, né, quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui compartilhando, né, um pouquinho, né, sobre a minha experiência, né, no Núcleo Nordeste. Né, agradecer a Francisca pelo convite, a Júnior pela condução, a Gabriel, né, pela troca de experiência, foi ótimo. Né, e dizer, né, o recado que eu tenho, que é para o docente, né, não desista do seu aluno, né, procure ajuda, né, vá à coordenação pedagógica, né, converse com o seu aluno, né, se ele está prestes, né, a desistir, converse com ele, chame ele, escute, né, ele pode estar passando uma fase difícil, pode estar passando por uma situação, né, em casa ou até mesmo pessoal, que precise talvez ser escutado, né, então não desista, né, não deixe ele apenas ir embora,
né? Eu acho que a gente vive num mundo muito do imediatismo, né? Onde as pessoas estão muito preocupadas em correr e não escutar o outro, né? Então, pare um pouco, né? Escute e veja o que é que ele tem para dizer. Né? A gente aqui tem revertido algumas situações de evasão justamente pela escuta. Né? Claro que não é 100%, óbvio, né? Por questões às vezes financeiras mesmo, mas outras não, às vezes até pela escuta. Né? Então não desistam, né? Vão atrás, conversem e busquem ajuda para esse aluno. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação. A gente é que agradece a presença de todos vocês, mas se quiser saber mais sobre o programa, onde pode encontrar informações? Tem algo na internet que pode ser acessado livremente por todo mundo? É específico para a equipe pedagógica do SENAC? O Programa Nacional de Gestão da Permanência é do SENAC Brasil, né? Aí operacionalizado, como já foi bem dito, pelas unidades do SENAC nos estados. Então, ele está compartilhado com essas equipes. O que a gente tem que pode ser acessado é o que vai para o canal YouTube, Júnior, como esse nosso conteúdo aqui. O Gabriel pode reforçar alguma informação desse sentido, mas acredito que seja isso, tá? Isso. Aproveitar, Júnior, para dizer obrigada para a Carol e para o Gabriel e agradecer a você também pela condução desse momento. É isso, né, Gabriel? É tudo muito interno, essas informações. Isso, grande parte das informações elas são realmente internas, mas quem quiser saber mais sobre o programa pode acessar o site Espaço Docente, que lá vocês vão encontrar reportagens, notícias sobre o programa, além, né, do link que vai te direcionar. Teve na semana retrasada hoje, na verdade, faz 2 semanas, né, que a gente lançou de fato o programa, foi do dia 11, né, 14 dias. Exatamente. Então, lá no site Espaço Docente, vocês também conseguem achar um diálogo, um bate-papo, enfim, que nós tivemos ali para lançar esse programa. Foi transmitido via YouTube e está disponível para quem quiser assistir, uma conversa um pouquinho mais longa, mas que entra em detalhes mais profundos, enfim, acerca do programa e das suas frentes de atuação. Maravilha, então mais uma vez eu agradeço a participação do Gabriel, da Carol, da Francisca e agradeço ao SENAC Piauí pela oportunidade de conduzir esse episódio tão especial. Você que nos assiste sabe que já tem episódios anteriores a esse e certamente vão vir episódios futuros, então não deixa de curtir a nossa página, seguir, comentar, compartilhar, tá bom? A gente também tá de olho em você. Esse foi mais um SENAcast, o podcast do SENAC Piauí. Muito obrigado.